importância daquele momento para a vida daquele homem. E ele diz: por que me persegues? Glória a Deus. Tá joia? Por que me persegues? Mas espera aí, Saulo achava que estava perseguindo somente um grupo de pessoas. Saulo achava que estava perseguindo somente uma seita. Mas Jesus se apresenta dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Deus. Quem persegue esta igreja está perseguindo o Deus dessa igreja. Quem persegue este corpo está também perseguindo a cabeça, que é Jesus Cristo. Por isso ele diz: vocês são o corpo, eu sou a cabeça deste corpo. Porque quem persegue este corpo também está perseguindo Jesus, que é o general, que tem o controle, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Aleluia! E Saulo está perseguindo a Jesus. Saulo está perseguindo a Jesus, porque estava perseguindo o povo de Deus. E logo à frente, logo depois de um ministério de Paulo estar bem avançado, não é neste capítulo, mas depois ele escreve em Efésios 5:32: grande é este mistério. Vou repetir: grande é este mistério entre Cristo e a igreja. Grande é este mistério entre este povo e o Jesus crucificado e ressurreto. Aleluia! Grande é o mistério do amor do noivo e a noiva. Grande é o mistério de Jesus e a igreja. Por quê? Porque Paulo estava perseguindo um povo que foi comprado na cruz do Calvário. Paulo estava perseguindo um povo que foi lavado pelo sangue carmesim. Paulo estava perseguindo um povo que foi comprado, um povo que foi escolhido. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita, ele estava elegendo este povo, ele estava escolhendo este povo, ele estava separando este povo. E eu quero te dizer nessa noite: você faz parte deste povo, este povo que Jesus escolheu, este povo que Jesus comprou, este povo que Jesus santificou. Você faz parte desta igreja. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Saulo estava perseguindo a igreja e também o Jesus que comprou essa igreja. Mas Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida deste homem. Deus tinha algo maravilhoso para fazer na vida desse perseguidor. E ele se apresenta do versículo 5, logo após o versículo 4. Logo após ele cair em terra, logo após Jesus dizer: por que me persegues? Jesus se apresenta para Saulo no versículo 5. Saulo pergunta: quem é esse Senhor? Saulo pergunta: quem é esse Senhor? E Jesus se apresenta. Ele diz: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, Jesus estava mudando a história dele. E ele diz, ele continua falando com Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dois significados nós temos aqui. Primeiro, Paulo estava se comportando como um animal do arado, em que o agricultor usava os aguilhões para ferir o lombo deste animal, a fim de que ele continuasse no trabalho do arado. Quando este animal ele era desobediente, o agricultor feria para que ele continuasse no arado. Esse é o primeiro significado deste versículo. O segundo significado, os dois estão aplicando para a vida de Saulo, é que Deus também estava apresentando na vida de Saulo um aguilhão, para que ele entendesse que ele foi
chamado desde o ventre da sua mãe para ser apóstolo dos gentios. E não adiantava ele tentar lutar contra aquilo, porque o aguilhão de Deus sempre o ia ferir para que ele continuasse no arado. Em primeiro lugar, no primeiro significado, os aguilhões ferindo o lombo do animal. Jesus estava falando a respeito de Saulo. Saulo estava se comportando como um animal que era desobediente e estava ferindo a sua própria carne contra os aguilhões. É o mesmo significado de dar murro em ponta de faca. Você só vai se ferir, não vai adiantar ficar nervoso, só vai causar o mal a si mesmo. Era isso que Jesus estava dizendo para Saulo: Saulo, essa luta você não vai ganhar, porque sou eu que tenho um aguilhão, eu que estou comando, você não vai ganhar essa luta. Jesus era o aguilhão na vida de Saulo, por isso ele não ia vencer essa guerra, ele não ia vencer esta disputa de tentar perseguir o povo de Deus. O segundo significado é que Deus o havia escolhido desde o ventre da sua mãe, e o aguilhão era Deus se revelando sempre na sua história, o chamando para continuar no arado, o chamando para continuar naquilo qual ele foi chamado. Ele estava distante, ele estava somente no Pentateuco das antigas leis, ele era fariseu, mas Deus estava o ferindo com o aguilhão para ele voltar por arado. Aleluia! E Deus está dizendo para pessoas aqui: quanto tempo vai ser necessário eu te ferir? Quanto tempo vai ser necessário eu fazer você padecer? Para que você entenda que o teu lugar é no arado, para que você entenda que o teu lugar é servindo na minha casa, para que você entenda que o seu lugar é fazendo a minha vontade. Jesus está dizendo: quanto tempo vai ser necessário eu te ferir? Quanto tempo vai ser necessário eu te ferir para que você entenda que o teu lugar é no arado? Para que você entenda que o teu lugar é servindo na casa de Deus. Por isso Jesus disse para Saulo: tu é para te recalcitrar contra os aguilhões, porque Saulo foi escolhido de Deus. Este homem foi escolhido de Deus. Este homem foi escolhido de Deus. Versículo de número 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e já te será dito o que te convém fazer. Lá te será dito o que convém fazer. Jesus se encontra com Saulo, revela a ele o ministério ao qual Deus o entregou. Jesus se encontra com Saulo e diz que ele estava perseguindo não somente um grupo de pessoas, mas o Deus, o Jesus desta igreja. E ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? E ele disse: vai, entra na cidade, entra em Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Sabe o que Jesus está dizendo para Saulo e para pessoas aqui nessa noite? O Deus que chama, o Deus que elege, o Deus que separa, o Deus que escolhe, é o mesmo Deus que direciona, é o mesmo Deus que dá o caminho, é o mesmo Deus que dá a trajetória, é o mesmo Deus que diz: vai que eu serei contigo, vai que eu estou contigo nesta caminhada. O Deus que chama é o Deus que direciona, o Deus que chama é o Deus que dá o caminho, o Deus que chama é o Deus que orienta, o Deus que chama é o Deus que diz: vai que eu serei contigo. E lá te será dito o que te convém fazer. Jesus chama do versículo 5 e dá a direção do versículo 6. Quando Deus chama, Ele dá a direção. Quando Deus chama, Ele dá o caminho para você seguir. Aleluia. Aleluia. Com isso nós aprendemos que o Deus que chama também é o Deus que dá a direção. O Deus que chama também é o Deus que dá a direção. E é importante nós ressaltarmos algo aqui. Neste ministério ele estava se revelando para Saulo.
voz, mas não vem de ninguém. Os varões que estavam com Saulo, o Saulo que foi chamado, o Saulo que foi escolhido, o Saulo a que Jesus se revelou, o Saulo que Jesus derrubou e o cercou. Ele ouve e vê, mas quem está com ele não consegue ver. Quem está a caminho de Damasco junto com Saulo não consegue ver o que Saulo viu. Saulo viu a glória de Jesus. Jesus se apresentou para Saulo. Naquele dia, naquele momento, Jesus mudou a história de Saulo. Aleluia. E quando Jesus se apresenta para Saulo, os varões que estavam com ele não conseguem ver o que ele viu. Porque quando Deus vocaciona, quando Deus chama para o ministério, quando Deus elege, existem coisas que Ele vai fazer só você ver. Quem é chamado, quem é vocacionado, quem é escolhido por Deus, consegue ouvir coisas que pessoas não ouvem. Sabe coisas que pessoas não sabem. Alguém vai dizer para você, você está doido. Não vai, desiste, para. Mas você vai dizer, você não viu. Você não ouviu, mas Ele se apresentou para mim. Eu sou vocacionado, eu sou escolhido. Ele tem algo na minha vida, eu vou prosseguir. Porque quem é chamado, quem é vocacionado, consegue ver coisas que outras pessoas não veem. E é desta maneira que Jesus se apresenta para Saulo, fazendo ele ver o que aqueles varões que estavam com ele não conseguiram ver. O Jesus que chama é o Jesus que dá direção, é o Jesus que confirma a chamada e te faz ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Só Ele te toca desta forma. Só Ele fala contigo desta forma. Os teus familiares muitas vezes não entendem. Aqueles que estão ao seu redor não entendem. Mas você sabe quando fecha o quarto. Aleluia. Será que tem crente ainda aqui neste lugar? Só você sabe quando você fecha o quarto, tranca a porta, se ajoelha e fala. Ele se revela para você de uma maneira diferente. Porque quem é chamado, quem é vocacionado, quem é escolhido, consegue ver aquilo que outras pessoas não conseguem ver. O teu ministério foi Deus que te deu. A tua chamada foi Deus que te deu. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Ele se apresentou para você como se apresentou a Saulo. Cristo chama. Cristo dá a direção. E quando ele entra na cidade, Deus vai falar com um servo seu que também estava ali em Damasco. Um servo seu chamado Ananias. Quando o Senhor se apresenta para Saulo, ele fica cego, ele não consegue mais enxergar. Ele teve que ser conduzido pelos varões que estavam com ele. O Senhor se apresenta para Ananias, que era um servo seu que estava ali em Damasco. Vai até a rua chamada direita na casa de Judas, e Saulo estará lá. Ele está jejuando, não comeu, não bebeu, e está de joelhos orando. E Ananias vai. Antes de ir, Ananias questiona a Jesus, que se apresentou para Saulo. Antes de ir até a rua direita, Ananias questiona e diz: Senhor, eu tenho ouvido o que este homem tem feito. Eu tenho ouvido que ele é perseguidor. Eu tenho ouvido que ele pediu cartas. Ele pediu cartas para perseguir ao povo de Deus. Mas parece que Jesus estava dizendo: Ananias, este mesmo Saulo perseguidor, este mesmo Saulo que está perseguindo o meu povo, este mesmo Saulo que pega cartas para perseguir o meu povo, é o mesmo Saulo que vai escrever várias cartas do Novo Testamento para edificar a minha igreja. Aleluia. Jesus diz para Ananias: Ananias, este homem é para mim um vaso escolhido. Saulo era um vaso escolhido de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, jovem que está presente nesse lugar, Senhor e Senhora que está aqui nesse lugar, Jesus está dizendo: eu te escolhi. Você é vaso escolhido. Eu sou o teu oleiro. Eu te conduzo. Eu faço novas coisas na tua vida. Eu sou teu Deus.
9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Ele era perseguidor, mas como Ananias chama agora, ele chama de irmão, porque ele crê na santificação de Paulo. Ele crê que Deus o chamou. Ele não chama mais Saulo de perseguidor, mas ele chama de irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Jesus que chama, o Jesus que direciona, também é o Jesus que enche do Espírito. É o Jesus que faz transbordar do Espírito. É o Jesus que faz resplandecer a glória. Aleluia. Porque não há como sobreviver no ministério se não for cheio do Espírito Santo. Não há como sobreviver no ministério pastoral, no ministério do louvor, no ministério da pregação, se não for cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus se apresenta para Ananias e manda ele ir, impor as mãos. Saulo é curado da sua cegueira e é cheio do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos 2 também pode acontecer nessa noite. O Espírito Santo que desceu em Atos 2 também pode descer neste lugar. O Espírito Santo que moveu a estrutura daquele lugar também pode mover a estrutura deste lugar. Por quê? Porque aqueles homens estavam unidos em um só propósito, em oração, em louvor, em súplica. Se você nessa noite entra pro teu coração desejando viver mais de Deus, desejando te entregar para Deus, Jesus nessa noite também te enche do Espírito. Jesus nessa noite te faz viver na plenitude do Espírito. Jesus nessa noite também te enche da glória de Deus. Você pode levantar sua mão e dar a maior glória que você puder nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Jesus que chama é o Jesus que direciona, é o Jesus que enche do Espírito. Aleluia. Aleluia. Jesus continua falando com Saulo. Jesus continua falando com este homem. Ele chama, ele direciona, ele enche do Espírito. Mas olha o que Jesus vai dizer para Saulo no versículo 16. Versículo 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque o Jesus que chama, o Jesus que direciona, o Jesus que enche do Espírito, também é o Jesus que não te engana. No ministério você vai padecer, no ministério você vai sofrer. Paulo é perseguidor, mas agora vai começar a ser perseguido por causa deste nome. O homem que era perseguidor, o homem que perseguia este povo, agora vai ser perseguido por causa deste nome. Olha como Deus muda a história. Olha como Deus mudou o cenário. E Deus fala para Saulo: Saulo, eu lhe mostrarei quanto você deve padecer. O Jesus que chama é o Jesus que direciona, é o Jesus que enche do Espírito, é o Jesus que diz: vai ter sofrimento, vai ter sofrimento, vai ter sofrimento. Evangelho, viver do Evangelho, viver na plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é levar o nome de Cristo e saber que vai sofrer como Ele sofreu. É levar o nome de Cristo e saber que vai enfrentar dificuldades, assim como Jesus enfrentou dificuldades. É levar a cruz
para louvar e só você sabe como está por dentro. Você não quer louvar, mas você foi chamado para louvar. Ministério é isso. Mesmo sem querer, tem que fazer. Às vezes você está precisando de um abraço. Jesus te chama para abraçar alguém. Ministério é isso. Ministério é sofrimento. Aí Jesus faz a pergunta: quer entrar no ministério? Quer mesmo entrar no ministério? Tu quer mesmo pregar? Tu quer mesmo louvar? Tu quer mesmo viver cheio do Espírito? Jesus faz a pergunta. Se você deseja viver na plenitude do Espírito, viver cheio do Espírito Santo, Jesus está dizendo: você vai padecer por carregar o meu nome. Só que no ministério de sofrimento, no ministério de dor, no ministério de luta, no ministério de perseguição, no ministério de carregar a cruz, também é um ministério que em Cristo se revela. Aleluia. O ministério que Ele te entrega é de dor, mas também é um ministério que Ele diz: eu estou contigo, eu venho na tua mão, eu te sustento, eu te abençoo, eu te faço prosperar. No ministério. Parece que agora eu consigo ver Saulo entendendo porque Estevão não desistiu. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele viu Estevão morrendo, levando pedradas no rosto, por todo o corpo, mas Estevão olhava e dizia: Pai, perdoa-os. Parece que Saulo agora está entendendo porque Estevão não negou, porque Estevão não desistiu, porque Estevão sabia: eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui direcionado, eu fui cheio do Espírito Santo, eu estou sofrendo, mas eu consigo olhar para o alto e ver a glória de Deus. Eu consigo olhar para o alto e ver Deus assentado no trono e Jesus à direita de Deus. Porque ministério é isso, servir a Deus é isso, é dor, é luta, é tribulação, mas é no ventre da crise, é no ventre da dor, é no ventre da tribulação que nós temos as maiores experiências com Deus. É no ventre da dor, no ventre da crise. Foi quando Jonas estava no ventre da baleia, a Bíblia diz: eu estou no ventre do inferno. Ele pôde ter uma das suas maiores experiências de vida, Deus o livrando e o levando novamente a cumprir o seu ministério. No ministério também vamos enfrentar dor. No ministério também vamos enfrentar luta. No ministério também vamos enfrentar tribulação. Existe um certo momento da vida de Saulo. Agora todos os seus companheiros já estavam reconhecendo como Paulo, não porque Deus mudou o seu nome, mas porque ele se valeu do seu nome romano, da sua cidadania romana, para que a pregação do Evangelho fosse melhor aproveitada. Ele foi chamado de apóstolo dos gentios, porque ele saiu da Judéia e começou a pregar até os confins da terra. Porque essa foi a promessa de Deus. Ele se vale do nome Paulo, mas ele não deixa de se chamar Saulo. É apenas um homem que tem dois nomes, para que a pregação do Evangelho seja melhor efetuada. Este homem chamado Paulo, este homem escolhido por Deus, este homem separado por Deus, devia enfrentar a tribulação, devia enfrentar a luta, devia enfrentar a dificuldade. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. Eu preciso fazer essa leitura para que você entenda que ministério é duro. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7.
Saulo está tendo esta visão. Ele tem a visão do terceiro céu. Ele tem a visão da glória de Deus. Ele inicia o versículo 7 dizendo: e para que não me exaltasse pelas as excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um espinho na carne de Paulo, a saber, o mensageiro de Satanás, para me profetizar, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei. Saulo estava sofrendo por causa do espinho da carne, mas ele sabe que a oração faz com que você permaneça mesmo no sofrimento, vendo a glória de Deus. E ele ora 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. O espinho, ele fala. E se você ler somente até o versículo de número 8, você pensa: Jesus tirou o espinho. Jesus tirou o espinho da vida de Paulo. Ele orou, Jesus atendeu e tirou o espinho. Ele estava livre. Mas Jesus deixou Paulo sofrer. Jesus deixou o espinho. Ele diz no versículo 9: e disse-lhe: a minha graça te basta. Eu vou repetir isso aqui: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo para Paulo? Paulo, eu não vou tirar o espinho, eu não vou tirar a luta, eu não vou tirar a cruz, eu não vou tirar a perseguição, mas eu vou deixar a graça, eu vou deixar a graça, a minha graça te basta. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. Aleluia. Isto é ministério. Isto é ministério. Quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, Ele se apresenta a você, Ele muda a sua mente, como Ele mudou a mente de Paulo. Ele te chama, Ele muda a sua mente, Ele muda o seu coração. Jesus pode mudar a sua vida aqui ainda hoje. Jesus pode transformar a sua vida aqui ainda hoje, assim como Ele transformou a vida de Paulo. Jesus chama, Jesus tem um encontro, Jesus direciona: eu te dou um caminho, pode ir, eu serei contigo. Ele chama, Ele direciona, Ele enche do Espírito, porque não há como continuar no ministério, não há como prevalecer no ministério se não for cheio do Espírito de Deus. Porque Jesus, Ele resistiu no deserto. Porque quando Jesus foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, porque Ele resistiu? Porque Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea de uma pomba. Ele vai até o deserto, mas Ele não vai vazio. Ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você estiver passando por dificuldades, por lutas, o Espírito Santo vai te sustentar. O Espírito Santo vai te sustentar. É por isso que Paulo diz: olha como Deus transformou a vida de Paulo. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Não é que a metade, não é só começo, é cheio, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Só assim você vai resistir. Ele enche do Espírito, mas Ele não engana ninguém. O Espírito Santo, Jesus, não engana ninguém. Quer pregar, quer ministrar, quer louvar, quer servir, quer trabalhar na minha obra, quer trabalhar na minha seara, vai padecer pelo meu nome. Vai padecer pelo meu nome.
a mensagem da cruz, por levar o evangelho, por cumprir o ministério, por servir a sua igreja, seja de qualquer forma, seja qual for a forma, melhor dizer, servir a sua igreja no instrumento, servir a sua igreja na bateria, na guitarra, no som, trazendo uma água, cuidando da zeladoria, enquanto você está servindo a Deus. E por muitas vezes sofrer, por estar ministrando, por estar fazendo a vontade de Deus, você quer desistir. Mas Jesus está dizendo, nos ambientes de dor, nos ambientes em que você estiver padecendo pelo meu nome, a minha graça vai te sustentar. A minha graça vai fazer com que você permaneça de pé. E Jesus está dizendo, há uma graça liberada sobre este lugar. Há uma glória liberada sobre este lugar. Jesus vai curar pessoas aqui nessa noite. Jesus vai transformar histórias nessa noite. Pelo poder da sua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. O ministério é padecer, mas o ministério também é ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus em meio ao sofrimento. Ver a glória de Deus assim como Estevão viu, mesmo levando pedradas, olha para o alto e vê a glória de Deus. Vê a glória de Deus assim como Paulo viu, o espinho está na carne, mas consegue ver a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia. É ver a glória de Deus como João da ilha de Patmos foi levado para ser preso na ilha de Patmos para morrer lá, mas lá ele viu uma porta aberta no céu e conseguiu contemplar as glórias de Deus. E nós temos o livro do Apocalipse, porque este homem decidiu sofrer pelo reino de Deus, sofrer pela obra de Deus. Se você sofre, a glória de Deus se revela na tua vida. Pedro escreve dizendo, as dificuldades que nós enfrentamos aqui, as lutas que enfrentamos aqui, as dores que enfrentamos aqui, por levar o evangelho, por cumprir o ministério, não há de se comparar com uma glória que será revelada. É necessário sofrer, é necessário padecer, mas há uma graça liberada sobre a tua vida, que só vem por meio do sofrimento. Tem gente dizendo, eu não quero sofrer, eu não quero padecer, mas Jesus está dizendo, só há como viver na plenitude da minha presença em meio ao sofrimento. Se você sofre, eu te revelo a minha glória. Se você sofre pelo meu nome, eu te revelo o meu poder. Se você sofre por carregar a cruz, o terceiro dia está chegando. Vai ter ressurreição, vai ter glória da ressurreição. Com a permissão da pastora, eu quero orar por tua vida nessa noite.